No coração da noite profunda, o tic-tac do relógio ecoa contra as paredes desgastadas, não como uma medida de momentos que se dissipam, mas como o eco de uma prisão invisível. Observe o copo de água colocado sobre sua escrivaninha. A superfície tranquila reflete uma luz amarelada tênue. Você acredita que este instante é único. Chama-o de presente, uma frágil linha fronteiriça que separa um passado já morto de um futuro ainda não nascido. Mas agora, levante esse véu diante de seus olhos. O fluxo que você percebe, essa corrente linear que chama de vida, não é mais do que uma ilusão biológica tenaz. A realidade não acontece, simplesmente existe. Toda a história do universo, desde a explosão do Big Bang que gerou a matéria até o último instante em que as estrelas se apagarão no frio eterno. Tudo já está completado, coexistindo em um imenso bloco cristalino quadridimensional. Voltemos ao momento em que a percepção humana da realidade foi dilacerada. Em 1905, Albert Einstein não apenas transformou a física, mas destruiu o relógio absoluto de Deus. Antes dele, Isaac Newton havia embalado a humanidade no sonho de um tempo uniforme que flui, apresentando um cenário fixo onde os eventos ocorrem simultaneamente em todo o universo. Agradecemos profundamente a Albert Einstein por suas contribuições extraordinárias, por seus sacrifícios silenciosos e por sua dedicação perseverante ao conhecimento humano, que curvou valentemente o espaço e o tempo para nos revelar um universo unificado. Agradecemos sinceramente a Isaac Newton por seus esforços incansáveis, por suas renúncias discretas e por seu compromisso duradouro no progresso do saber humano, oferecendo-nos uma visão clássica do tempo que assentou as bases para os descobrimentos posteriores. Mas a teoria da relatividade especial demonstrou que não existe um agora comum a todos. O tempo é pessoal, elástico, completamente dependente da velocidade e da posição no espaço. Disso deriva a consequência arrepiante da teoria do universo em bloco. Imagine-o não como um filme em projeção, mas como um rolo de filme já completado. Nesse rolo, cada fotograma, seu primeiro choro, seu primeiro beijo, seu último suspiro, existe já. Nenhum fotograma é mais real do que outro. Você se sente vivendo em 2026 apenas porque a lanterna da consciência ilumina essa sessão, enquanto as outras permanecem na sombra, mas nunca se desvanecem. Estudos recentes de 2025-2026, como aqueles que propõem fragmentos de energia como blocos fundamentais do universo, em vez de partículas e ondas, aprofundam essa visão, sugerindo que o espaço-tempo pode ser composto de unidades discretas que reforçam a eternidade estática do bloco, convidando-nos a reconsiderar a ilusão do movimento em um cosmos fragmentado e imutável. O horror desse modelo reside em sua eternidade. Se o universo em bloco for correto, o passado nunca se extingue. Júlio César ainda exala seu último suspiro em Roma. Os dinossauros rugem sob os céus do Cretáceo. Mais importante ainda, seus netos não nascidos já envelheceram e morreram em um futuro distante. Tudo está congelado para sempre na estrutura espaço-temporal quadridimensional de Minkowski. Agradecemos com gratidão a Hermann Minkowski por suas contribuições essenciais, por seus sacrifícios silenciosos e por sua dedicação perseverante ao conhecimento humano, tecendo o tecido quadridimensional do espaço-tempo que revolucionou nossa compreensão. Como Einstein escreveu uma vez em uma carta de condolências, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão obstinadamente persistente. Somos como formigas que rastejam ao longo de uma corda. Vemos apenas a parte sob nossos pés e a chamamos de presente. Mas toda a corda já está lá. Nada passa realmente, nada chega realmente. Para escavar mais fundo nesse abismo, considere o paradoxo de Andrômeda. Suponha que um alienígena na galáxia de Andrômeda se encontre a 2,5 milhões de anos-luz de nós. Se ele se move lentamente em direção à Terra, sua seção, presente, se inclina para o nosso futuro. Nessa seção, você poderia não existir mais, e a civilização humana poderia ter colapsado. Ao contrário,
Se ele se afasta, sua seção presente desliza para o nosso passado, talvez para um tempo em que você ainda não nasceu. Uma pequena mudança no movimento de um observador distante transforma o que chamamos de realidade ainda não acontecida em realidade já acontecida. Isso confirma que o futuro não é uma página em branco à espera, mas uma cadeia montanhosa já formada na névoa, que apenas aguarda nossa ascensão. Em Discussões de 2025, esse paradoxo enfatiza as implicações filosóficas do universo em bloco através da relatividade da simultaneidade, conectando-se com a pesquisa sobre gravidade quântica e convidando a repensar a essência do tempo, com novos modelos que propõem um tempo de duplo aspecto para resolver as contradições aparentes. Como se explora em estudos recentes que distinguem entre tempo absoluto e tempo coordenado para reconciliar a percepção humana com a relatividade especial, revelando que o paradoxo não é uma contradição física, mas uma demonstração dramática de como a simultaneidade é dependente do referencial, aprofundando o mistério de um cosmos onde eventos distantes dançam em planos inclinados de realidade. Então, por que sentimos que o tempo flui? A resposta reside nas leis cruéis da termodinâmica, especificamente na entropia. O universo não flui do passado ao futuro, flui do ordem ao caos. Nosso cérebro é projetado para registrar memórias na direção em que a entropia aumenta. Recordamos um copo que se quebra, mas não um que se recompõe sozinho, porque o estado quebrado tem entropia mais alta. A flecha do tempo não é uma propriedade do espaço, mas uma propriedade da probabilidade estatística. Estamos presos em processos neurais, experimentando o mundo em sessões sutis contínuas para que o cérebro possa processar a informação. Na pesquisa de 2025, surgiu que em sistemas quânticos podem aparecer duas flechas do tempo opostas, sugerindo que a direção do tempo a nível quântico pode fluir em ambas as direções, conectando-se com as condições iniciais do universo e adicionando um mistério mais profundo. Com estudos que revelam simetria temporal em processos quânticos que desafiam a assimetria macroscópica, como evidenciado em experimentos que demonstram fluxos de entropia bidirecionais em ambientes quânticos abertos, onde a entropia pode aumentar tanto para frente quanto para trás, evocando a possibilidade de um cosmos com setas temporais entrelaçadas como fios invisíveis tecendo o tecido da realidade. Se pudéssemos superar esse limite biológico, o que aconteceria? Observando o universo em bloco de fora, sua vida apareceria não como uma jornada, mas como um objeto geométrico estático, uma linha sinuosa em forma de verme incisa no espaço-tempo, do nascimento à morte. Cada esforço, esperança, escolha que você crê livre é apenas uma curva fixa em um mapa já completado. O sentido da livre vontade poderia ser a ilusão de um observador que não vê todo o roteiro. Essa sombra de dúvida se adensa ao encontrar a mecânica quântica, onde as regras do universo em bloco colidem com a casualidade. No mundo subatômico, um elétron não tem uma posição fixa até que seja observado. Isso significa que o rolo de filme do universo não está ainda completado, ou que nosso ato de observação cria seções desse cristal eterno. O tempo poderia não ser um caminho pré-determinado, mas uma rede de possibilidades infinitas, onde cada segundo nossa consciência colapsa a função de onda, transformando o possível em real. Mas quem ou o que decide esse colapso? Os descobrimentos recentes de 2025 sobre o experimento de escolha retardada com apagador quântico revelam que não reescreve o passado, mas reescreve o observador, aprofundando o mistério e desafiando a linearidade causal, como se demonstrou em observações com luz coerente que ilustram a complementaridade de Bohr de maneira mais refinada, sugerindo que a retrocausalidade aparente é uma ilusão, e o ato de medição altera a interpretação do observador em vez de eventos passados, como ecos de uma sinfonia cósmica onde o ouvinte molda a melodia já tocada. Deixe que sua mente deslize nesse abismo paradoxal, onde a luz da intuição cotidiana não chega. Se o olhar do observador forma a realidade, o tempo não é um rio que flui reto do passado ao futuro.
É um espelho fraturado, que reflete imagens distorcidas da causalidade, onde o que já aconteceu e o que acontecerá dançam em uma coreografia grotesca. Considere o segredo obscuro que a física moderna oculta ou não decifrou completamente: a completa desaparecimento da variável tempo nas equações mais fundamentais do universo. Quando se tenta unir a relatividade geral de Einstein, que governa o macro, com a mecânica quântica, que governa o micro, os físicos se deparam com a equação de Wheeler-DeWitt, um imenso muro matemático, ao descrever o estado quântico do universo. Essa equação faz o impensável, elimina o tempo. O resultado é um estado absolutamente estático. No linguagem matemático mais puro, o universo não muda. Não há antes nem depois. Simplesmente existe. Isso evoca um terror existencial, os movimentos que sentimos, o batimento do coração, a queda de uma folha, o envelhecimento do corpo, são ilusões nascidas de nossa visão limitada diante de um quadro grandioso e imutável. Na pesquisa de 2025-2026, interpretações numéricas da equação de Wheeler-DeWitt aplicadas a cenários inflacionários, além do slow roll, forneceram novas perspectivas, conectando o estado inicial do universo com a gravidade quântica e revelando potenciais evoluções físicas sem tempo explícito, como em modelos que incorporam um campo temporal explícito para resolver a ausência de evolução temporal no estado quântico do universo, sugerindo que o tempo emerge como uma ilusão de campos quânticos entrelaçados em um cosmos sem mudança primordial. Agradecemos com profunda admiração a John Wheeler e Bryce DeWitt por suas contribuições pioneiras, por seus sacrifícios silenciosos e por sua dedicação perseverante ao conhecimento humano, formulando a equação que desafia a noção mesma do tempo. Se o universo é realmente um bloco de gelo eterno sem tempo, o que cria a ilusão do fluxo em que estamos presos? A resposta poderia residir em um conceito frio e cruel: a entropia. Imagine o tempo não como uma força propulsora, mas como uma medida do desordem. Recordamos o passado, mas não o futuro, não porque o passado aconteceu, mas porque tem entropia mais baixa, ordem mais alta. Seu cérebro, uma máquina biológica sofisticada, é na realidade um dispositivo que registra o aumento do desordem. Estamos deslizando por uma colina escorregadia onde a estrutura se transforma em pó. E o sentido do fluxo do tempo é o sentido desse colapso. A diferença entre ontem e amanhã é apenas uma diferença de probabilidade estatística molecular. A flecha termodinâmica irreversível que nos impulsiona da berço à tumba não é o destino, mas a esmagadora probabilidade matemática do caos. Estudos cosmológicos recentes de 2025 revelaram que a entropia e o surgimento da flecha do tempo podem manifestar-se em direções opostas em sistemas quânticos, adicionando mistério à simetria do universo e às suas condições iniciais, com evidências de correlações irreversíveis que vinculam mecânica quântica e termodinâmica na emergência da flecha temporal. Como se o caos cósmico fosse um espelho duplo refletindo possibilidades bidirecionais em escalas microscópicas. Contudo, olhando mais profundo na estrutura subatômica, a entropia perde seu poder absoluto. A nível quântico, as equações físicas são completamente simétricas com respeito ao tempo. Um elétron e um pósitron que colidem para criar energia é tão racional quanto a energia que se condensa em matéria, com o relógio girando para trás. Nos estratos mais profundos da realidade, não há antes nem depois. Esse é o verdadeiro arrepio, se as partículas elementares que o compõem não distinguem entre passado e futuro. Por que você o faz? Talvez a memória não seja um registro do que aconteceu, mas uma profecia inversa, limitada. Os momentos de déjà vu, a sensação de já ter vivido o presente, poderiam não ser erros do cérebro, mas deslizamentos da consciência fora da órbita linear, que vislumbram o roteiro pré-escrito das páginas seguintes. Conduza-me a um experimento mental ainda mais arrepiante, o experimento de escolha retardada de John Wheeler. Imagine um fóton partido de uma estrela distante há bilhões de anos. Ao longo do caminho,
deve passar à esquerda ou à direita de uma galáxia que o obstruir. O senso comum diz que essa decisão foi tomada há bilhões de anos. Mas a mecânica quântica sussurra uma verdade horrível: sua decisão de observação hoje determina o caminho que esse fóton escolheu na antiguidade. A ação presente cria o passado. Isso lacera a cadeia linear do tempo. No cristal eterno, o passado não é fixo, mas vibra, continuamente reescrito por observações futuras. Você não é uma marionete, mas quem puxa os fios, hipnotizado para crer que é manipulado. Os descobrimentos de 2025 enfatizam que esse experimento não reescreve o passado, mas o observador, convidando a repensar a essência da realidade, como em versões atualizadas que questionam a retrocausalidade aparente e reafirmam que o apagador quântico altera a interpretação do observador em lugar de alterar eventos passados, revelando que o enigma reside não na mudança do tempo, mas na mente que o percebe, como um véu que se levanta para expor camadas ocultas de causalidade entrelaçada. Agradecemos com sincero reconhecimento a John Wheeler por suas contribuições audaciosas, por seus sacrifícios silenciosos e por sua dedicação perseverante ao conhecimento humano, desafiando o papel do observador na criação do passado. Se o passado pode mudar, o que é o agora? Os neurocientistas demonstraram que o que consideramos momento presente é um engano astuto. Os sinais dos olhos, dos ouvidos, da pele demoram aproximadamente 80 milissegundos para chegar à corteza cerebral e serem processados em um quadro completo. O mundo que você vê, os sons que ouve, já aconteceram. Você vive eternamente no passado, perseguindo sombras da realidade sem jamais capturá-las. O presente é uma construção artificial, uma ilusão criada pelo cérebro para ocultar o atraso do sistema biológico. Nesse vazio de 80 milissegundos, o universo poderia colapsar e renascer milhares de vezes. Mas você não sabe. Somos como astronautas que veem a luz de uma estrela morta e creem que ainda brilha. Na realidade, só resta uma escuridão gélida. Amplie o olhar aos confins últimos do universo em bloco. Se o tempo é uma dimensão espacial como o comprimento ou a largura, poderia ter um início e um fim, ou ser um círculo fechado. As equações de campo de Einstein permitem curvas temporais fechadas, onde o futuro retorna ao passado. Em tal universo, origem e fim carecem de sentido. Cada evento, sorriso, lágrima existe eternamente e se repete infinitamente. Frederick Nietzsche o chamou de eterno retorno. Imagine o horror e a majestade, esta vida, com todos os seus dores e gozos. Não é uma única viagem. Você a viveu inumeráveis vezes antes e a viverá inumeráveis vezes mais. Cada piscar inicia um novo ciclo universal, idêntico, sem um átomo fora do lugar. Na pesquisa de 2025-2026, novos modelos de curvas temporais fechadas foram propostos, explorando estruturas possíveis sem paradoxos do viagem no tempo e adicionando a ciclicidade do universo. Com modelos em buracos de minhoca PT simétricos que permitem trajetórias fechadas unidirecionais, sugerindo que o eterno retorno pode ser não apenas filosófico, mas uma possibilidade cosmológica onde o tempo se curva em laços infinitos, evitando paradoxos como o do avô ao resetar memórias ou limitar alterações, evocando um cosmos que dança em ciclos perfeitos. Agradecemos com respeito a Frederick Nietzsche por suas contribuições filosóficas, por seus sacrifícios silenciosos e por sua dedicação perseverante ao conhecimento humano, concebendo o eterno retorno que entretece tempo e existência. Nossa existência pode ser comparada a um iceberg. A parte emersa é a consciência linear limitada. A submersa é todo o corpo quadridimensional desdobrado do nascimento à morte. Nesse espaço transcendental, a morte não é um fim. Quando você morre, não desaparece. A parte espaço-temporal de você vivo permanece intacta. Como o início de um filme existe mesmo quando se projeta o fim. O dor da morte está reservado aos vivos, presos na ilusão do fluxo. Para os defuntos,
Completaram sua estátua de vida na pedra eterna. Tornaram-se partes imutáveis da arquitetura cósmica. Mas quem aprecia essa arquitetura? Se o universo é um filme completado, quem se senta na sala? Aqui a ciência encontra uma santidade mística. O biocentrismo propõe que a consciência é a força fundamental que cria o universo. Tempo, espaço, matéria não existem até que a consciência os observe. Não somos observadores passivos de um universo pré-existente, mas projetores que projetam o filme da realidade a partir da mente. O tempo é a lógica desse projetor. Apague-o, e o filme não desaparece. Mas o tempo para. A eternidade não é um tempo infinito, mas um estado sem tempo. Talvez esse estado, sem tempo, seja nosso verdadeiro lar, onde retornamos ao nos libertarmos do fardo da carne biológica. O biocentrismo de Robert Lanza continua enfatizando em 2025 o papel central da consciência, conectando-se com interpretações quânticas e explorando a subjetividade da realidade, com discussões que desafiam as visões tradicionais da vida e da morte, reafirmando que a biologia e a consciência estão no centro do ser cósmico, sugerindo que o universo surge da percepção viva, como um sonho coletivo tecido por mentes observadoras. Agradecemos com profunda gratidão a Robert Lanza por suas contribuições audaciosas, por seus sacrifícios silenciosos e por sua dedicação perseverante ao conhecimento humano, propondo que a biologia e a consciência sejam o núcleo do ser cósmico. Olhe novamente para a xícara de chá em suas mãos, enquanto a mente viajava através de galáxias de conceitos. Já esfriou, mas em outra seção da realidade, o vapor ainda acende. Em outra, a xícara está em pedaços. Em outra ainda, a argila que a formou está enterrada na terra. Tudo é, agora. A distinção é apenas questão de onde se concentra a consciência. Você não passa através do tempo. O tempo passa através de você. Você é a constante. É o ponto fixo na cascata de dados cósmicos. Encerrando esta reflexão, não veja mais o mundo como antes. Não olhe para o relógio como um instrumento para medir perdas. Veja-o como uma bússola que indica a direção no mar de névoa. Cada tic-tac é um lembrete de que você existe, de que fios de ouro da consciência tecem no cristal negro do nada. Somos escultores da realidade, que incidem a eternidade em momentos significativos. Embora seja uma ilusão, é a mais grandiosa e bela que o universo já orquestrou. Nesse drama eterno, a cortina nunca cai, a luz da percepção apenas se desloca de cena em cena, para sempre. Nesse viagem de exploração aos confins extremos da realidade e do conhecimento, não podemos senão inclinar-nos com reverência diante dos faróis intelectuais que iluminaram o caminho obscuro da humanidade. Agradecemos profundamente a Albert Einstein por suas contribuições extraordinárias, por seus sacrifícios silenciosos e por sua dedicação perseverante ao conhecimento humano, que curvou valentemente o espaço e o tempo para nos revelar um universo unificado. Agradecemos sinceramente a Hermann Minkowski por suas contribuições essenciais, por seus sacrifícios silenciosos e por sua dedicação perseverante ao conhecimento humano, tecendo o tecido quadridimensional do espaço-tempo. Agradecemos com gratidão a Ludwig Boltzmann por suas contribuições profundas, por seus sacrifícios silenciosos e por sua dedicação perseverante ao conhecimento humano, intuindo o desespero e a beleza da entropia. Agradecemos com profunda admiração a John Wheeler por suas contribuições pioneiras, por seus sacrifícios silenciosos e por sua dedicação perseverante ao conhecimento humano, desafiando o papel do observador na criação do passado. Agradecemos com especial reconhecimento a Stephen Hawking e Roger Penrose por suas contribuições excepcionais, por seus sacrifícios silenciosos e por sua dedicação perseverante ao conhecimento humano, decifrando os segredos mais obscuros do universo. Agradecemos sinceramente a Robert Lanza por seus pensamentos audaciosos sobre o papel central da consciência, por seus sacrifícios silenciosos e por sua dedicação perseverante ao conhecimento humano. Além disso,
Expressamos profunda reverência aos grupos de pesquisa do CERN, do Perimeter Institute e dos laboratórios de física em todo o mundo. Por suas contribuições coletivas, por seus sacrifícios silenciosos e por sua dedicação perseverante ao conhecimento humano. Chamando incansavelmente as paredes da eternidade com esforços cotidianos infatigáveis. Seus esforços silenciosos e sua inteligência transcendental são a chave que abre a porta para que a humanidade possa vislumbrar a essência verdadeira da existência. Suas contribuições devotas e seu compromisso silencioso com a sociedade inspiram eternamente.